jogado da janela do prédio em que morava, mas, segundo denúncia do Ministério Público, o marido dela, o fisiculturista famoso no estado, é quem teria jogado ela pela janela, empurrado. É o médico Rafael Susmarques. Nessa semana, ele vai a júri popular, o julgamento marcado para quarta-feira, julgamento onde a família espera, com as provas técnicas apresentadas, que ele possa ser condenado. Para a defesa do médico e também fisiculturista, uma testemunha fundamental. Ele teria visto essa testemunha, a jovem, na janela do prédio antes de cair. Prédio de 31 andares. A acusação por parte do Ministério Público é de que o Rafael pode ser condenado por homicídio qualificado, lesão corporal e fraude processual. Será? Rapidinho, a fraude processual é diante de um laudo, olha só, por parte de um perito do Instituto Médico Legal. Olha a situação. Vamos ver a reportagem. Roda aí. Uma morte cercada de contradições. Um mistério que pode estar se aproximando de um desfecho 7 anos depois. Afinal, a fisiculturista Renata Mugiati tirou a própria vida ou foi jogada para a morte? O médico Rafael Susmarques, então namorado dela, vai à júri popular. Ele é acusado de asfixiar Renata e atirá-la pela janela do apartamento onde morava. A morte de Renata Mugiati aconteceu na madrugada de 12 de setembro de 2015. Tudo aconteceu nesse prédio, no centro de Curitiba, o mais alto da cidade. O corpo de Renata despencou do 31º andar. Socorristas a atenderam nesse ponto, aqui na calçada, e já a encontraram sem vida. Rafael diz que Renata ficou abalada depois de uma discussão e ameaçou se jogar pela janela. Ela falou, vão me matar. Daí eu falei, capaz. Ele conta que Renata subiu no parapeito. Era a segunda vez que fazia isso. Ele registrou a cena. Aí eu tirei a foto, ela se virou para pôr as pernas para fora. Eu puxei ela pelo cabelo, aí eu falei, Renata, me dá o outro braço. Ela pendurada para fora. Daí eu segurei com a mão direita pelos 2 braços dela. Ela até fechou o olho e inclinou a cabeça para trás, assim. Daí, nesse gesto, eu vi que realmente ela levaria a cabo. Para a perícia, as contradições começam aí. Na época do crime, um laudo, assinado pelo médico legista Daniel Coleman, confirmou a versão de Rafael. Mas a Polícia Civil decidiu fazer uma nova investigação e levanta a suspeita de que Renata poderia estar morta antes mesmo da queda. Na reconstituição, um policial com peso e altura compatíveis com os de Rafael reproduziu a cena narrada por ele usando uma boneca. Não dá para alcançar a altura dela de forma alguma aqui, ó. Só se com uma mão só conseguisse suspender, mas é muito pesado. Nessa posição não tem como trazer peso. O perito auxiliar avalia que havia marcas incompatíveis com suicídio no corpo da fisiculturista. Nos meus 15 anos, na época, 14 anos de auxiliar de necrópsia, tenho certeza que ela foi agredida na região do pescoço, tinha lesões na coluna cervical e tudo levava a crer a uma esganadura. Um sinal de alerta para a família de Renata. Foi aberto um inquérito administrativo para verificar a falsa perícia. Esse documento, obtido pela nossa equipe, mostra o suposto envolvimento do médico legista Daniel Coleman em um esquema de adulteração do laudo necropsial. Ele teria recebido cerca de R$300 mil para falsificar o documento, sugerindo que Renata teria tirado a própria vida. Procuramos Daniel Coleman, que por meio de seu advogado informou que não se manifestará por se tratar de um processo judicial em andamento. Nossa equipe tentou ouvir Rafael Susmarques. Em uma nota, o advogado dele informou que ele não vai se manifestar porque o processo está em sigilo por decisão judicial. O julgamento do médico começa no próximo dia 6. Até lá, ele segue preso no Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. China, que mesmo sem ser advogada, foi nomeada oficialmente assistente de acusação, acredita na condenação do médico.
Ele ser condenado é a consequência de um ato errado que ele fez. Você acha que a Renata, de onde ela estiver, está com orgulho da irmã mais velha? Eu acho que ela não esperaria diferente de mim. Nossa, é difícil para a família, né? Agora, diante das provas, do que vai ser levantado, vai ser um julgamento que promete muito similar àquele caso que aconteceu em Guarapuava. Vamos aguardar o que vai acontecer a partir de quarta-feira, do que vai ser apresentado pelo Ministério Público. Mas é lamentável, né, que se demore tanto para um julgamento, tanta dor para a família de um caso, inocentado ou condenado, não importa. O que a gente precisa é de um pouco mais de agilidade processual diante do que a gente espera por justiça, né? Seja em crimes, seja em outras discussões. Agora nós falamos agora há pouco dessa questão que envolve 2 vereadores de Maringá, caso de 2006, 17 anos, a gente está vendo uma situação de uma decisão proferida por um ministro e que vai provavelmente levar a um recurso. Ainda não entendi muito bem, porque estávamos no ar da decisão. O advogado de uma das partes me mandou um áudio aqui agora, dizendo, ó, não perde o mandado, porque disso, daquilo, eu não consegui entender muito bem. Vou me inteirar do assunto, para a gente ver qual vai ser os próximos passos, mas é muito tempo, né? É muito recurso, é muita situação que envolve Tribunal de Justiça, STJ, STF, e aí no STF também vai um monte de recursos também. Nesses casos em que envolve decisões judiciais, a gente precisa de um pouco mais de agilidade processual, lamentavelmente. E olha, falando de caso de criança